A nossa videoaula de hoje vai abordar o ABC do SUS, Doutrinas e Princípios, que é um documento do Ministério da Saúde, da Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, e esse documento está disponível nesse endereço aí, pbh.gov.br, aí vocês podem entrar nesse endereço, o arquivo está em PDF, é um documento do Ministério da Saúde com um resumo sobre o SUS, das suas doutrinas e princípios. Meu nome é Ana Beatriz Ferraro dos Santos, eu sou fonoaudióloga, não sou professora de SUS, como algumas pessoas estão achando que eu sou apenas uma concurseira, assim como vocês também. Estou estudando para passar nos concursos. Bom, o que há de novo na saúde? Entre as diretrizes políticas consolidadas pela nova Constituição no Cenário Nacional estão os fundamentos de uma radical transformação do sistema de saúde brasileiro. E aí a Constituição Federal de 1988 houve a mudança, né? A gente sabe naqueles artigos que a gente já estudou na videoaula sobre a Constituição Federal, na parte do SUS. Então, os constituintes foram levados, né, a propor essa transformação, devido a um consenso na sociedade, porque estava com uma inadequação no sistema de saúde. Então, existiam vários problemas, né? Centralização da saúde, recursos financeiros insuficientes, desperdício dos recursos alocados para a saúde, existia uma baixa cobertura assistencial, enfim, vários motivos, insatisfação da população, insatisfação dos profissionais da saúde também em relação aos doentes, a irresponsabilidade, muitas greves, muitos erros médicos, corporativismo. Além disso, havia uma baixa qualidade também dos serviços oferecidos, equipamentos, serviços profissionais, enfim. E aí, a partir desse diagnóstico de todos os problemas que ocorriam até o momento da Constituição Federal, eles basearam-se na proposta da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em 1986. E aí a Constituição nossa Federal de 1988 estabeleceu pela primeira vez de forma relevante uma seção sobre a saúde. E aí trata de 3 aspectos principais. Aí, em primeiro lugar, ele vai incorporar um conceito mais abrangente de que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes. A gente já viu esses fatores determinantes e condicionantes na Lei 8080, onde ele vai estudar esses fatores que vão determinar e condicionar a nossa saúde. E aí ele tem aqui o meio físico, que são as condições geográficas, água, alimentação, habitação, entre outros, o meio socioeconômico, a cultura, ocupação, renda, educação, e etc. Os fatores biológicos também vão interferir, idade, sexo, herança genética e etc. E a oportunidade de acesso aos serviços que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde. A Constituição, em segundo lugar, é que a Constituição também legitima o direito de todos, sem qualquer discriminação, às ações de saúde em todos os níveis. Então, todo mundo tem direito à saúde. Assim como explicita que o dever de prover o pleno gozo desse direito é responsabilidade do governo, isto é, do poder público. Ou seja, essa parte aqui a gente viu na Constituição Federal, na videoaula da Constituição Federal no artigo 198 a 200. E aí, por último, a terceira coisa importante, né, é que a Constituição estabelece o SUS, o Sistema Único de Saúde de caráter público, formado por uma rede de serviços regionalizada, hierarquizada, descentralizada. Isso daqui a gente não pode esquecer, tem que sonhar com essas palavras. Regionalizada, hierarquizada e descentralizada, com uma direção única em cada esfera de governo e sob o controle dos seus usuários. E aí ele comenta que também que os serviços particulares, quando conveniados e contratados, passam a ser complementares e sobre as diretrizes do SUS. Então, a gente já sabe isso, que a gente viu no 8080 e também na Constituição Federal, que os serviços particulares podem sim participar do SUS, mas de forma complementar e tem que seguir as regrinhas do SUS, né? Bom, aí, só para fechar aqui, então essa parte aqui, ela inclui a parte de o que há de novo na saúde, o que veio
desde a Constituição Federal. E aí agora, o que é o Sistema Único de Saúde? Aí ele vai explicar nesse documento o que é. É uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 88. Então, o SUS, ele não é o sucessor do INAMPS, que existia antes, e nem tampouco do SUDES, que era um outro sistema que existia antes. O SUS é um novo sistema de saúde que está em construção. Então, ele não é um sucessor de nenhum desses dois. Ele é só um novo sistema que deu início a partir da Constituição de 1988. E aí vem a pergunta, por que ele é chamado de Sistema Único de Saúde? Por que Sistema Único? Então, a resposta aqui. Ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional. E sob a responsabilidade das 3 esferas autônomas, que é federal, estadual e municipal. Então, por esse motivo, por todo mundo seguir a mesma doutrina, os mesmos princípios no Brasil inteiro, nas 3 esferas, ele é considerado um sistema único. Então, o SUS, ele não é um serviço isolado ou apenas uma instituição. Então, ele é um sistema que significa um conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum. E aí, esses elementos integrantes do sistema referem-se ao mesmo tempo às atividades tanto de promoção, proteção e recuperação da saúde. E aí vem outra pergunta. Qual é a doutrina do SUS? E aí, baseado nos preceitos constitucionais da Constituição Federal que a gente já viu, e a construção do SUS, ele vai se nortear pelos preceitos que a gente já viu nas outras aulas, a universalidade. Universalidade, o que significa? É quando ele garante a atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Então, todo mundo tem direito. Então, é só pensar na própria palavra. Universalidade, ou seja, é universal. Todos têm direito. Então, com a universalidade, o indivíduo ele passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde. Então, inclusive aqueles que são contratados pelo poder público, como alguns particulares que estão complementando. E é um direito da cidadania e dever do governo nas 3 esferas, que a gente já viu quais são as 3 esferas. E aí fala-se também muito em equidade, né? A equidade, o que significa isso? É quando ele assegura ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso vai requerer. Então, onde quer que ele more, sem privilégios e sem barreiras. Então, todo cidadão é igual, tá? É um pouco parecido com igualdade, mas não chega a ser. Então, todo cidadão é igual perante o SUS e vai ser atendido conforme as suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos. Então, isso é a equidade. Integralidade. A integralidade é o reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo, indivisível integrante de uma comunidade. Também que as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas. As unidades prestadoras de serviços com seus diversos graus de complexidade formam também um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar uma assistência integral. Enfim, aí ele coloca lá um resuminho, né? O homem é um ser integral, biopsicossocial e deverá ser atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, que é voltado a promover, proteger e recuperar a sua saúde. E aí, quais são os princípios que regem a organização do SUS? Temos a regionalização e hierarquização, que a gente já viu, que eles devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica sempre crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com uma definição de qual a população que ele vai atender naquela região. Então, a gente vai ver se eles têm capacidade de oferecer aqueles serviços de uma determinada população numa modalidade de assistência. E também se eles têm aquela tecnologia. Isso vai possibilitar um alto grau de resolutividade, que é uma solução desses problemas. Então, o acesso da população à rede, ele vai se dar primeiramente, quando ele entra nos serviços do SUS, de nível primário de atenção. E aí que vai resolver os principais problemas que demandam o serviço da saúde, que seriam, na verdade, os postos de saúde, né, o atendimento primário.
A rede de serviços, quando ela está organizada de forma hierarquizada e regionalizada, ela permite um conhecimento maior dos problemas daquela determinada população de um lugar, delimitada. Então, isso favorece ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle de vetores, educação e saúde, além de também ações de atenção ambulatorial hospitalar em todos os níveis de complexidade. A resolutividade, ela é a exigência de que quando eu entro buscando atendimento, surge um problema ou impacto coletivo, esse serviço tem que estar capacitado para enfrentar e resolver esse problema até o seu nível. Então, na verdade, é resolver, solucionar o problema. Ele tem que ser capaz de resolver o problema desse indivíduo. Descentralização, a gente já falou bastante sobre a descentralização. Então, uma rede de distribuição de responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde nos vários níveis de governos. Então, certas coisas vão ser de abrangência do município, e aí vai ser responsabilidade do governo municipal, outras do estado, outras do federal. Então, cada um vai ter a sua responsabilidade. Então, na descentralização, cabe aos municípios a maior responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente voltadas aos seus cidadãos. Aí tem aqui a participação dos cidadãos. É uma garantia constitucional, garantida pela Constituição Federal, nosso controle social, a participação popular, através das nossas entidades representativas, que vai participar no processo de formulação das políticas de saúde, do controle e da execução. Lembrando que em todos os níveis, desde o nível federal até o local. E aí essa participação a gente já viu que é através dos conselhos de saúde, com aquela representação paritária de usuários, que é 50%. Tem a participação também do governo, profissionais da saúde e prestadores de serviço, como a gente já viu na videoaula da Lei 8142. Outra forma de participação comunitária também da população é através das conferências da saúde, que a gente viu que ocorre de 4 em 4 anos, para definir as prioridades e as linhas de ações sobre saúde. Complementariedade do setor privado. A Constituição também definiu que quando tiver uma insuficiência no setor público, quando for necessário, vai ser contratado serviços públicos, e sobre algumas condições. Primeiro, celebração do contrato conforme as normas do direito público, ou seja, o interesse público prevalece sobre o particular. Outra coisa, a instituição privada tem que estar de acordo com os princípios e normas do SUS. Então, vai prevalecer os princípios de universalidade, equidade e tal. Gente, não importa se isso acontece na prática. A gente sabe que muitas vezes, muitas coisas que estão no SUS não ocorrem na prática. Então, a gente tem que esquecer a realidade, esquece a realidade do que acontece na sua cidade. Se o serviço privado é contratado e não funciona dessa forma, não importa. O que a gente tem que saber é o que está escrito na lei, é o que está escrito nos documentos que vão cair na nossa prova. Se isso ocorre na realidade ou não, a gente não tem que se importar com isso e esquecer e estudar o que está no material, no conteúdo. Então, segundo aqui o ABC do SUS, ele comenta que existem essas regrinhas que estão na Constituição Federal. E, além disso, a integração dos serviços privados vai ter que ser na mesma lógica organizativa do SUS, em relação à posição de rede regionalizada e hierarquizada. Então, cada região deve estar claramente estabelecido, considerando tanto serviço público como privado contratado. Quem vai fazer, em qual nível, em qual lugar. E aí a gente sabe, já vimos também em outras aulas, que dentre esses serviços privados, quais vão ter preferência? Os serviços não lucrativos, conforme é determinado na nossa Constituição. Então, aí, cada gestor vai planejar primeiro o setor público e depois complementar essa rede assistencial com o setor privado. E aí, seguindo aqueles conceitos, né, de universalidade, de hierarquização, de regionalização. E aí é fundamental que sejam estabelecidas normas e procedimentos para serem cumpridos por esses conveniados e contratados, que vai constar os convênios e contratos realizados com eles. Outra parte aqui tratada por esse documento é o papel dos gestores no SUS. E aí, quem são esses gestores que são tão falados? São as entidades encarregadas de fazer com que o SUS seja implantado e funcione adequadamente dentro das diretrizes que a gente já viu, as diretrizes doutrinárias, da lógica organizacional e seja operacionalizado dentro dos princípios anteriormente esclarecidos. Então, haverá
gestores nas 3 esferas de governo, ou seja, no nível municipal, estadual e federal. E aí, quem são esses gestores? Nos municípios, os gestores vão ser as secretarias municipais de saúde ou as prefeituras, sendo responsáveis pelas mesmas os respectivos secretários municipais e prefeitos. Nos estados, os gestores são os secretários estaduais de saúde e, no nível federal, o gestor é o Ministério da Saúde. E aí a responsabilidade sobre as ações e serviços de saúde em cada esfera de governo, portanto, é do titular da secretaria respectiva, municipal, estadual ou do Ministério da Saúde no nível federal. E isso daqui cai em prova, como a gente já viu em algumas questões. E aí, quais são as responsabilidades desses gestores? No nível municipal, como a gente já viu na Lei 8080, tá? Isso aqui, na verdade, é um resumo do SUS. No nível municipal, cabe aos gestores programar, executar, avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, ou seja, o município vai ser o primeiro e maior responsável por essas ações de saúde para a população. Ele que praticamente executa quase tudo. O secretário estadual de saúde, isso aí no nível estadual agora, como gestor estadual, é o responsável pela coordenação das ações de saúde do seu estado. Então, o seu plano diretor será a consolidação das necessidades propostas de cada município através de planos municipais ajustados entre si. Então, o estado vai corrigir as distorções existentes e induzir os municípios ao desenvolvimento das ações. E também cabe aos estados planejar, controlar o SUS em seu nível de responsabilidade, e aí aqui é importante, executar apenas as ações de saúde que os municípios não forem capazes e ou que não lhe couber executar. Ou seja, tem alguns municípios que não dão conta de executar certas ações, municípios pequenos, que não têm dinheiro, enfim, aí o estado vai ter que intervir quando ele não for capaz de executar aquela ação. Bom, a nível federal, o gestor, a gente já viu que é o Ministério da Saúde, a missão é liderar esse conjunto de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Vai identificar riscos e necessidades nas diferentes regiões para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, contribuindo para o seu desenvolvimento. E aí a responsabilidade do federal é a formulação, coordenação, controle da Política Nacional de Saúde. Tem importantes funções também no planejamento, financiamento, cooperação técnica e controle do SUS. Nas 3 esferas, vão participar também representantes da população, que a gente já viu, que garantirão, através das entidades representativas, envolvimento responsável no processo de formulação das políticas de saúde e no controle da sua execução. Então, quem quer saber melhor qual é a responsabilidade de cada gestor, eu recomendo que reveja a videoaula da Lei 8080. E aí estude, porque cai muito em prova qual é a responsabilidade de cada gestor. Ou então leia a Lei 8080. Quem é responsável pelo atendimento do doente, ao doente e pela saúde da população? O principal responsável vai ser o município, através das suas instituições próprias ou de suas instituições contratadas. Então, a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, para quem mora no Rio de Janeiro, que a gente tem as UPAs de emergência. Essas UPAs, algumas são do Estado, mas não deveriam ser. Pela lei, o correto é que elas estejam nas mãos do município, mas o Estado não vai abrir mão dessas UPAs no momento. Então, o principal responsável vai ser o município através das suas instituições. Deverá haver, sempre que possível, uma integração entre os municípios de uma determinada região para que sejam resolvidos os problemas de saúde da população. Então, o município vai combinar com o outro, vai falar com o outro, para que eles tenham uma comunicação boa e resolver os problemas de saúde naquela região. E aí, conforme o grau de complexidade do problema, as secretarias estaduais de saúde entram em ação ou o Ministério da Saúde, se assim houver necessidade. Quem deve controlar se o SUS está funcionando bem? Quem vai controlar? O Poder Legislativo. E aí, cada gestor das 3 esferas de governo: municipal, estadual e federal. A população deve ter conhecimento dos seus direitos e vai reivindicá-las ao gestor local do SUS, que é o secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde ou o ministro da saúde, sempre que os mesmos não forem respeitados. O sistema vai criar mecanismos através dos quais a população vai fazer essas reivindicações.
Os gestores devem também dispor de mecanismos formais de avaliação e controle e democratizar as informações. De onde vem o dinheiro para pagar o SUS? Vamos lá, da onde vem o dinheiro que vai pagar o Sistema Único de Saúde? Então, esse pagamento é feito com recursos das 3 esferas, do governo federal, estadual e municipal. Os 3 vão dar o dinheiro. Os recursos federais para o SUS, eles provêm do orçamento da Seguridade Social, que vai financiar também a Previdência Social e Assistência Social, acrescidos de outros recursos da União, constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias aprovada anualmente pelo Congresso Nacional. Esses recursos que são geridos pelo Ministério da Saúde são divididos em 2 partes. Uma é retida para o investimento e custeio das ações federais, e a outra é repassada às secretarias de saúde, estaduais e municipais, de acordo com critérios previamente definidos em função da população, necessidades de saúde e rede assistencial. Então, uma parte é para a ação federal e outra parte é para secretarias estaduais e municipais. E aí cada uma vai receber de acordo com critérios previamente estabelecidos. Qual é o número da população, qual é a necessidade daquela determinada população, enfim. Em cada estado, os recursos repassados pelo Ministério da Saúde são somados aos alocados pelo próprio governo estadual e suas receitas, e geridos pela respectiva Secretaria de Saúde através do Fundo Estadual de Saúde. Então, tem o Fundo Nacional de Saúde, tem o Fundo Estadual de Saúde também nos estados. Desse montante aí estadual, uma parte fica retida para as ações e serviços estaduais e outra parte é repassada aos municípios, também tem critérios específicos. Cabe aos próprios municípios destinar a parte adequada do seu próprio orçamento para as ações de serviços de saúde da sua população. E aí cada município vai gerir o recurso federal, que foi repassado para ele, e os próprios recursos alocados pelo governo municipal para investimento e custeio das ações de saúde em âmbito municipal. Continuando, da onde vem esse dinheiro, os municípios vão administrar os recursos para a saúde através do Fundo Municipal da Saúde. E a criação desses fundos é essencial, porque vai assegurar que esses recursos da saúde sejam geridos pelo setor saúde e não pelas secretarias de fazenda em caixa único, estadual ou municipal, sobre o qual a saúde tem pouco acesso. Então, tendo um fundo municipal de saúde, é garantido que apenas... Isso teoricamente, né? Enfim, mas que esse dinheiro seja acessado apenas pelo setor da saúde. Esse Fundo Estadual de Saúde, esse Fundo Municipal de Saúde garante isso. Sendo essa Secretaria de Fazenda, a gente não teria acesso. Hoje, a maior parte dos recursos aplicados em saúde tem origem da Previdência Social. Essa tendência deverá alterar-se até que se chegue ao equilíbrio das 3 esferas de governo em relação ao financiamento da saúde. Para tanto, os estados e municípios deverão aumentar os seus gastos com saúde, atingindo em torno de 10% de seus respectivos orçamentos, e a União deverá elevar a participação do seu orçamento próprio. E aí, quais são as ações que vão ser desenvolvidas? A atenção à saúde do Brasil vem sendo desenvolvida com ênfase na prestação de serviços médicos individuais de enfoque curativo a partir da procura espontânea de serviços. O conceito abrangente de saúde, que foi definido na nova Constituição, vai nortear essa mudança progressiva dos serviços. Então, vai passar de um modelo assistencial que é centralizado na doença e baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de atenção integral à saúde, onde haverá uma incorporação progressiva das ações de promoção, proteção, ao lado daquelas propriamente ditas de recuperação, que atualmente a gente vê que a recuperação na saúde é maior do que a promoção e proteção. Então, eles querem que haja uma mudança, uma modificação desse modelo de saúde. Então, a gente vai ter ações de promoção e proteção de saúde, que aí esses grupos de ações, eles podem ser desenvolvidos por instituições governamentais, empresas, associações comunitárias, indivíduos, para diminuir os fatores de risco que vão levar a uma ameaça a risco à saúde das pessoas. Então, fazendo promoção e proteção de saúde, a gente vai evitar que ela chegue à recuperação, às ações de recuperação de saúde. O campo de promoção, como exemplo, a gente tem a educação e saúde, bons padrões de alimentação e nutrição, a pessoa quando adota estilo de vida saudável,
uso adequado e desenvolvimento de aptidão e capacidades, quando a gente aconselha as pessoas ao aconselhamento específico, como, por exemplo, o de cunho genético e sexual. Então, são ações que a gente vai estimular para a prática da ginástica, exercício físico, hábito de higiene pessoal, para aquele paciente parar de beber, parar de fumar. Então, tudo isso é promoção de saúde. No campo de proteção, a gente tem a vigilância epidemiológica, a vacinação, o saneamento básico, a vigilância sanitária, exames médicos, odontológicos periódicos e outros, né? E as ações de recuperação vai envolver o diagnóstico e o tratamento de doenças, quando já o problema já está ali inserido, essa doença. Limitação da invalidez, reabilitação. Então, são exercidas essas ações pelos serviços públicos de saúde, então, tanto pelos ambulatórios quanto pelo hospital. E, de forma complementar, pelos serviços particulares contratados ou conveniados integrantes da rede do SUS, tanto no nível federal, estadual e municipal. Bom, aí a gente falou das ações de recuperação, né? E aí o diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível para fazer um tratamento, para não chegar à reabilitação. E a reabilitação consiste, então, na recuperação parcial ou total das capacidades no processo da doença e nessa reintegração do indivíduo no seu ambiente social e sua atividade profissional. Então, vão ser utilizados serviços hospitalares, comunitários, para reeducação e treinamento. Então, essas ações todas aí de recuperação da saúde, na maior parte das vezes, podem e devem ser planejadas através daqueles estudos epidemiológicos. Então, tudo isso aí são as ações desenvolvidas pelo SUS. E aí, quais são os programas de saúde? Os programas de saúde são eficientes para a população-alvo somente quando as normas nacionais e estaduais respeitam as condições sociais, epidemiológicas, institucionais e culturais existentes ao nível regional ou microrregional, passando por adaptações e até recriações nestes níveis. Bom, eu encerro aqui essa videoaula desse documento do SUS, do ABC do SUS, que vai cair na minha prova e pode ser que caia na prova de vocês em algum momento, que é um resumão do SUS. E aí o meu blog, susconcursos.blogspot.com.br, podem se inscrever no meu canal, Ana Beatriz Ferrari também, para assistir as videoaulas que eu estiver fazendo. Muito obrigada.